Olá, costureirinhas e meninos, sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou te ensinar a como fazer uma nécessaire cristal com a aplicação do zíper decorado. E se você estiver chegando agora para o canal, eu já te ensinei a como fazer esse zíper decorado e eu vou estar deixando aqui para você no box de informações a aula, o link da aula para você poder produzir o seu zíper decorado aí. A aula que eu te ensinei a fazer o zíper decorado é esse daqui. Ele é super simples de ser feito, mas pode dar um super charme depois na sua peça aí. E é uma opção para você produzir a peça e depois aplicar o seu zíper. E é claro, para produzir essa aula de hoje, eu estou utilizando os materiais da Boutique das Rendas. Dá uma passadinha lá no site, confere todas as novidades que sempre tem por lá. E aproveita para usar o nosso cupom e você ainda tem 5% de desconto. E você, está chegando agora no canal? Então não esquece de curtir esse vídeo, me incentiva a produzir mais conteúdos como esse. Aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai notificar vocês. E aí, estão curiosos? Então vamos para a aula! Então vamos lá, pessoal, para fazer o passo a passo da nossa nécessaire com zíper decorado. A gente vai utilizar esse zíper decorado que eu já ensinei para vocês aqui no canal a como fazer. E eu vou deixar linkado para vocês aqui no card. Aí nós vamos utilizar só um pedacinho de passa-fita crochê, tá? Tô utilizando aqui 7 centímetros, dividi ao meio. Vou utilizar viés, eu escolhi aqui a cor pink. E aqui eu coloquei um papel embaixo para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Nós vamos usar 2 medidas de plástico cristal, gramatura 40, e a medida aqui é 7 centímetros por 14 centímetros, 2 vezes. Dobrei ao meio aqui, ó, e já fiz um piquezinho para centralizar de um lado e do outro. Então, você já pode fazer o seu pique. E aqui nós vamos usar também mais uma medida de plástico cristal, e ele tem aqui 25 centímetros de largura por 39 de comprimento. Eu marquei 16 centímetros, risquei com uma caneta esferográfica, deixei 7 centímetros de fundo da nécessaire e mais 16 centímetros. Dobrei ao meio aqui, fiz o meu pique marcando o meio e a mesma coisa desse outro lado. Agora aqui, então, vamos começar preparando a nossa peça. Nós vamos cortar aqui 2 pedacinhos de aproximadamente 7 centímetros também de viés. Eu vou fazer aqui o primeiro. Vou costurar na margem do meu viés, tá? Aqui na margem de costura. Costurei assim. Agora, eu vinco aqui o meu viés, dobro. E aqui eu vou colocar o detalhe do passa-fita crochê fazendo o meu acabamento e eu já rebato aqui o meu viés prendendo junto esse passa-fita. Tá tudo ok? Vou refilar aqui para retirar o excesso do viés aqui e da rendinha. E agora eu vou fazer a mesma coisa nesse outro. Bom, aí eu vou costurar aqui o meu viés no meu plástico cristal. Vou posicionar aqui e vou costurar bem aqui nessa linha da divisão do viés. Então, costurei aqui, vou virar, dou uma vincadinha aqui com o dedo mesmo. Agora, eu vou posicionar aqui, ó, o outro lado da minha rendinha, dobro aqui e vou passar uma costura prendendo o viés e já essa rendinha. Vou cortar o excesso. E essas duas partes já estão prontas, ó, fiz o piquezinho no meio, só você juntar a parte de baixo aqui, ó,
dobra ao meio e faz um piquezinho também, marca ao meio e reserva essas duas partes. Agora aqui, ó, com o nosso plástico translúcido que já está marcado, eu dobro ele aqui, ó, ao meio, ponta com ponta, faço um pique e desse outro lado também. E aí, nós vamos começar a posicionar aqui o nosso plástico, pique com pique, você junta aqui e passa uma costura de segurança aqui nesse meinho. Tava me esquecendo aqui, eu vou trocar o meu calcador, porque quando você vai costurar com plástico, é mais fácil você colocar o calcador de teflon, porque ele desliza facilmente no seu material plástico. Então, eu fiz uma costurinha de segurança desse lado e desse lado. Agora, eu vou costurar, eu tô usando uma margem de costura de meio centímetro. Então, eu vou costurar daqui até aqui, deixando meio centímetro. Pegar essa parte aqui, ó, que já está costurada, e eu viro ela aqui. Vou usar aqui o meu grampo pra segurar e eu vou passar essa costura aqui, dobra aqui agora. Pra ela vir pro lado de cá, coloca essa costurinha pra fora. Vou prender aqui também. Vai ficar 2 centímetros mais baixo. E aí, eu vou costurar e depois eu faço a mesma coisa desse outro lado. Então, eu vou costurar aqui primeiro e depois eu costuro o outro lado. Já fiz a costurinha desse lado de cá da minha nécessaire. Vou cortar os excessos aqui de linha. Agora, eu vou fazer o mesmo do outro lado. Então, aqui, eu já tinha passado a minha costurinha de segurança. Eu levanto esse plástico, alinho ele nessa lateral, coloco os meus clipes. E a mesma coisa nessa outra lateral. Então, agora que eu já alinhei aqui, eu vou passar a minha costura de segurança. Pontinha aqui, ó, eu sempre corto ela. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, agora aqui, ó, a nossa nécessaire, ela já está montada. E nós vamos fazer o acabamento na lateral com viés. Se você tiver dúvida na aplicação do viés, já tem uma aula aqui com passo a passo que eu explico como eu faço a aplicação do meu viés. Então, agora nós vamos começar a aplicar o viés. Eu começo aqui, ó, nessa ponta, eu vou dobrar um pedacinho, ele vai ficar dessa forma, pra já ficar com um acabamento legal. Vou colocar um clips aqui pra poder segurar. Aí, eu coloquei um clipezinho aqui na ponta, tá? Dobrei aqui, ó, pra segurar o meu viés. E eu vou fazer a minha costurinha bem rente aqui. Eu faço a minha costura sem precisar prender o meu viés, mas caso você não tenha muita prática, eu te indico a assistir essa aula que já tem aqui no canal. Então, eu apliquei, parei meio centímetro antes de chegar no meu final, e agora eu vou fazer um cantinho mitrado. Eu dobro aqui, e agora eu continuo a minha costura aqui. E quando chegar aqui na lateral, eu faço a mesma coisa. Então, fiz aqui esse canto, vou fazer novamente aqui o meu canto mitrado. E agora, continuo a costura até chegar no final, que eu vou fazer essa mesma dobrinha. Então, terminei aqui a minha costura. Ficou essa rebarba aqui, né, sobrando. Agora, nós vamos desvirar, ó,
ela já faz o acabamento dobrando aqui o meu viés. Desse lado também. E agora, nós vamos rebater aqui todo o nosso viés até chegar do outro lado. Então, você dobra aqui esse início. Se ficar um excesso de viés, ó, joga ele pra dentro aqui, ó, e dobra. Ele vai ajeitar direitinho. Vai colocando os seus clipes, acerta pra bater direitinho com o viés de baixo. Como o material aqui, ele é plástico, fica fácil pra você poder ver esse viés. Lá fez o cantinho, aqui você dobra, faz o seu cantinho aqui. Então, aqui, pessoal, vou terminando de colocar os meus clipes, tá? Vou ajeitando aqui pra o meu viés ficar certinho. E depois é só rebater a minha costura. E agora, então, eu vou começar a rebater e depois eu faço o mesmo processo do outro lado. Então, vou ajeitando a minha nécessaire, ó. Esse ladinho aqui, ó, já está pronto. E agora, eu vou fazer o mesmo processo desse outro lado. Então, eu começo fazendo a aplicação do viés por dentro, depois viro e rebato o viés novamente. Então, aqui vou explicar novamente pra vocês. Então, eu coloco o viés aqui, passando um pouquinho, coisa de 1 centímetro, ó, e dobro ele. Aí, ele vai ficar desse lado, essa lapelinha aqui, e desse lado dessa forma. E aí, eu vou rebatendo toda a minha costura, sempre aqui, ó, margeando a dobra do meu viés, tá? Até chegar aqui em cima. Quando eu chegar aqui, eu faço a mesma coisa, ó, eu dobro do mesmo jeito. Que daí, quando a gente virar, o acabamento, ele já fica assim, ó, todo embutido na nossa peça. Cheguei aqui no cantinho, paro meio centímetro antes. Faço aqui já o meu cantinho mitrado no meu viés. Volto. Agora, eu viro aqui a minha peça, ó. Viro a minha peça, dobro aqui, tá? E aí, eu faço a costura até chegar no canto de lá. Agora, abro a minha peça, ó, dobro ela pra cá, ó, aqui fica assim, tá? Ó, aqui eu vou fazer o cantinho mitrado novamente e costura até chegar em cima. Fica desse jeitinho desse lado. E do outro lado, ó, a peça fica assim. Agora aqui, ó, nós começamos a virar, tá vendo? E já fica esse acabamento aqui em cima. Aí, vocês podem me perguntar, ai, na hora de eu virar, um exemplo, ó, passa esse viés, ele fica assim. Pessoal, ó, vamos ajeitar, ó, dá uma dobradinha aqui, ajeita, ó, e aí você arruma aqui pra ficar bem acabado o seu viés. E agora, a gente começa a rebater. Aqui, termino e já faço um retrocesso para prender o acabamento. Agora, então, nós estamos com a nossa peça pronta, ó. Vou colocar minha mão aqui dentro para poder ajeitar, tá? Para poder ajeitar cada cantinho. Ó, minha nécessaire já está pronta. E agora, nós vamos fazer a aplicação do nosso zíper. Bom, então, agora aqui, pessoal, que a nossa nécessaire tá pronta, a gente vai fazer a aplicação do nosso zíper decorado. Centraliza. Vamos pegar esse meinho e fazer um pique. E a mesma coisa, vamos fazer do outro lado.
A mesma coisa vocês farão aqui no zíper de vocês. Centraliza. Aqui eu não vou dar pique, mas eu vou marcar o meu meinho com a caneta mágica. Então, marquei aqui com a minha caneta mágica de um lado e vou marcar do outro lado também. Eu estou fazendo a minha necessaire nessa medida de 25 centímetros, porque o meu zíper aqui, ó, o espaço aqui do meu zíper, ele está com 29 centímetros. Então, eu deixei um acréscimo de 4 centímetros para ter uma abertura. Então, você também pode fazer a mesma coisa. Se a sua necessaire tiver 30 centímetros, você deixa um espaço de 34 centímetros ou 35. Então, agora eu colo aqui, ó, a minha fita crepe para ela ajudar a segurar o meu zíper. Eu viro aqui ao contrário e eu vou direcionar o meio do meu pique, ó, deixando ele aqui, ó. Pode colocar ele um pouquinho em cima do seu zíper. Meio do meu pique com o meio do meu zíper. E aí, segura aqui na fita crepe. E agora, nós vamos passar uma costurinha prendendo. Lembrando que ele tá pegando aqui, então, eu coloco a minha costurinha aqui, ó, bem rente da minha fita, que aí ela vai segurar toda a minha peça. Passa a sua mão por baixo, assim, ó, pra sentir, tá, ó. Tô dobrando aqui, ó, então, eu vou costurar bem aqui alinhado com a minha fita, que ele vai segurar a minha peça. Cuidado para não pegar a parte de baixo, dá uma dobradinha assim, ó, que vai encaixar bem. Então, prendi aqui a minha peça. Retira a minha fita. Desse lado, ó, ficou presinha aqui. Agora, eu vou passar a minha fita para esse outro lado. E nós vamos fazer a mesma coisa, porém, agora nós vamos abrir o nosso zíper para facilitar, claro, a nossa costura. Abro aqui o meu zíper e vou fazer o mesmo processo do outro lado. Agora, como já está com o zíper, para alinhar fica mais fácil, ó. Pique, ó, alinhou certinho aqui com o outro lado. E eu prefiro costurar sempre por esse lado. Vou fazer da mesma forma. Abra um pouquinho, por isso, gente, ó, esse espacinho aqui. Porque se ele tiver aqui rente, vai dificultar um pouquinho pra vocês na hora de costurar. Então, abro aqui, deito a minha necessaire e vou começar a costurar. Se vocês estiverem costurando com a máquina doméstica, fica ainda mais fácil, porque essa parte de trás aqui, a gente entra na máquina doméstica. Prontinho, agora eu vou retirar a minha fita. A minha costura pegou mesmo em cima da fita, tá? Eu vi. Retiro o excesso. E agora eu retiro todo o excesso aqui da minha fita. Então, pessoal, é isso. Necessaire super fácil, prática de fazer. Ótima para caso você queira guardar maquiagem, ou também vai pra praia, guardar peças úmidas, molhadas, porque ela é de fácil higiene, né? Passou um paninho, já é mais fácil para poder estar limpando e acaba também que fica impermeável. E aqui, ó, fica bem prático mesmo de fazer. E aí, pode estar aplicando, né, o zíper decorado depois. Não se esqueçam, então, ó, de sempre deixar o acréscimo aqui de 2 centímetros para cada lado, tá? Para você ter a abertura aí mais facilitada da boca da sua necessaire. E é isso, então, pessoal. Essa aula de hoje foi a nossa necessaire aplicando o zíper decorado que vocês tanto pediram. Então, quero agradecer a todo mundo que assistiu a aula do zíper decorado, que gostou e pediu bastante nos comentários. Eu não consegui gravar a aula antes, mas agora eu trouxe essa peça aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Fim da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir junto comigo como eu faço para aplicar o zíper decorado. Viram como é simples e como pode dar maior charme nas suas peças? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa aquele seu curtir e se inscreve no canal.
E corre lá na lojinha da Boutique das Rendas para conhecer todos os materiais que tem por lá e use nosso cupom para você garantir o seu descontinho. Então é isso, até a próxima aula, fiquem com Deus, um super beijo e tchau!